Você já parou para pensar o que acontece quando um clube decide desembolsar 100 milhões de euros por um jogador de futebol? À primeira vista, parece simples. Um atleta troca de time, mas na prática é muito mais do que isso. Uma verdadeira cadeia de pessoas enriquece nesse processo. O agente ou o empresário, os advogados, a família do jogador e até figuras das quais você provavelmente nunca ouviu falar. Por isso, hoje vamos abrir essa caixa preta, pedaço por pedaço, para mostrar quem realmente coloca dinheiro no bolso. Essa é a verdadeira anatomia das transferências do futebol. Bem-vindo ao Canto do Craque. A mídia costuma noticiar apenas um número. Transferência de 100 milhões de euros confirmada, direto, chamativo, gigantesco. Mas a realidade é bem diferente. Esse valor quase nunca é pago de uma só vez e quase nunca conta a história completa. Imagina que um clube A compre um jogador do clube B por 100 milhões. Não é como se no dia seguinte o clube vendedor recebesse uma única e gorda transferência bancária. Na prática, o pagamento costuma ser quebrado em várias partes. Uma fatia paga à vista, outra em parcelas, ao longo dos anos. E ainda os famosos bônus por desempenho, que podem depender de número de jogos, gols ou até títulos conquistados pelo time. Quer um exemplo recente? O do alemão Florian Wirtz, vendido para o Liverpool. Segundo relatos, sua transferência girou em torno de 117 milhões de euros garantidos, com quase 20 milhões adicionais em bônus. E mesmo assim, esse ainda não é o valor final. Se todas as metas forem batidas, a quantia pode se aproximar dos 160 milhões de euros. Ou seja, o Bayer Leverkusen, clube vendedor, pode ter acertado na loteria. Só que esse dinheiro não cai de uma vez. Os pagamentos são diluídos ao longo do tempo. É como se fosse um financiamento de casa. Só que, em vez de comprar uma mansão, você está comprando um garoto de 22 anos que vive de chutar uma bola. Então, sim, o clube vendedor leva a maior parte da fatia, mas até essa fatia é mais complicada do que parece. E quando o dinheiro finalmente chega, eles não ficam com tudo. É nesse ponto que começam as negociações de verdade. E aí entram em cena os agentes intermediários. A missão deles? Defender os interesses do jogador e garantir que o acordo saia do papel. Isso envolve negociar salário, amarrar bônus e direitos de imagem e gerenciar toda a transição nos bastidores. Por esse trabalho, eles cobram comissão, normalmente um percentual em cima de tudo que o jogador vai ganhar durante a vigência do contrato, mas não para por aí. Em algumas situações, os agentes ou empresários também recebem taxas do próprio clube comprador, principalmente quando tem participação direta em destravar a transferência. E há casos em que o mesmo agente representa os dois lados, tanto o atleta quanto o clube. Esse modelo é chamado de dupla representação. Ele é legalizado em muitos países, mas vem gerando debates cada vez mais acalorados dentro da regulamentação do futebol. E afinal, estamos falando de quanto dinheiro? Vamos a um exemplo emblemático? Quando Paul Pogba retornou ao Manchester United em 2016, seu empresário teria embolsado mais de 40 milhões de euros apenas com essa negociação. Isso incluía uma parte do contrato do próprio Pogba e pagamentos extras do clube, por ter sido ele a trazer a transferência para a mesa. Negócios assim não são regra, mas revelam o poder e a importância de empresários bem posicionados, principalmente quando estão ligados aos maiores talentos do futebol mundial. E não pensam que são só os empresários oficiais que entram no jogo. Muitas vezes aparecem intermediários que funcionam como verdadeiros corretores de transferências, caçando oportunidades, destravando negociações emperradas ou simplesmente fazendo a ponte entre as partes. E aí a coisa começa a ficar mais complexa, porque uma transferência pode envolver o empresário do jogador, o representante do clube comprador, o agente do clube vendedor e pode até ter um freelancer que conecta todos os pontos. E é aqui que o verdadeiro desafio aparece, porque todo mundo precisa colocar a assinatura em uma pilha enorme de documentos. Se faltar uma única rubrica, a transferência pode simplesmente desmoronar. E sim, isso já aconteceu na vida real. E se eu te contasse que tem transferências que quase desmoronaram
passaram por um detalhe tão bobo que você não vai acreditar. Então fica até o final, se inscreve no canal para não perder essas histórias. Agora, voltando para a anatomia das transferências, é claro que nenhum desses intermediários trabalha de graça, mas a FIFA tem apertado o cerco, limitando comissões, e alguns países já começaram a tributar serviços feitos em nome do jogador. Ainda assim, na maioria das grandes negociações, os empresários continuam sendo peças-chave. Até aqui, falamos das pessoas envolvidas no presente da transferência, mas o passado também entra em campo, e muitas vezes com juros. Quando a taxa paga, parte desse valor volta lá para trás, beneficiando os clubes que ajudaram a formar aquele jogador. Existem duas maneiras principais desses clubes antigos ainda receberem dinheiro. A primeira é através das cláusulas de revenda. Funciona assim: quando o clube menor vende um jovem talento para um time maior, normalmente coloca um acordo dizendo algo como: se esse jogador for vendido de novo, nós recebemos 10%. Quer um exemplo prático? Quando Jude Bellingham fechou o contrato com o Real Madrid, o seu antigo clube, o Birmingham City, teria colocado no bolso mais de 6 milhões de euros só por causa de uma cláusula de revenda. É como se o clube tivesse comprado ações no futuro do jogador. E quando o mercado dispara, bum! É uma bolada na conta. A segunda forma é através dos pagamentos de solidariedade. Essa já não é negociada entre clubes, é regra da FIFA. Funciona assim: toda vez que um jogador é transferido internacionalmente com uma taxa envolvida, 5% desse valor tem que ser redistribuído entre todos os clubes que treinaram o atleta entre os 12 e os 23 anos. Esse é o famoso mecanismo de solidariedade, criado para valorizar e recompensar o trabalho da base. E o mais interessante, até clubes pequenos, de bairro, podem acabar recebendo sua fatia. Estamos falando de 250 mil, 500 mil euros em uma única transferência. Dinheiro suficiente para reformar instalações, contratar treinadores ou sustentar todo um departamento de formação. Agora, já vimos os empresários, os clubes e até os times de formação lá do passado. Mas existe uma parte dessa pizza chamada transferência que já foi gigante e que hoje é totalmente proibida: a terceirização dos direitos econômicos. Durante anos, investidores privados que não tinham nada a ver com os clubes podiam ter porcentagens dos direitos econômicos de um jogador. Resultado: cada vez que o atleta era vendido, eles levavam um pedaço da taxa. Parece absurdo? Pois é, era mesmo. Tanto que lá em 2015, a FIFA bateu o martelo e proibiu de vez essa prática. Hoje em dia, apenas clubes e jogadores podem deter esses direitos. Mas calma, isso não quer dizer que uma transferência seja simples. Além da taxa e do contrato, existe uma lista enorme de custos escondidos: honorários legais, negociações de direitos de imagem, exames médicos, logística, seguros e, claro, impostos, que variam bastante dependendo do país. Agora, bora para a parte mais importante de todas: o jogador. Ele pode até não colocar a mão direto na taxa de transferência, mas não pense que sai perdendo não. Sempre que rola uma mudança desse porte, o jogador assina um contrato novo e junto com ele vem o famoso bônus de assinatura, que muitas vezes chega a dezenas de milhões. Além disso, tem salário astronômico, bônus por desempenho, pagamentos de fidelidade. É claro que a conta do imposto chega pesado. Em alguns países, a mordida do fisco pode levar de 40% a 50% de tudo que o atleta ganha. Ainda assim, sobra bastante, né? Só que até os maiores craques já tiveram problemas. Cristiano Ronaldo, por exemplo, foi condenado por fraude fiscal. E calma, fãs do CR7, o Messi também foi. E nem sempre é só dinheiro que entra em jogo. Muitos atletas negociam benefícios bem específicos: moradia paga, carros de luxo, chefes particulares e até cláusulas, digamos, inusitadas. Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, exigiu no contrato o direito de poder sair para festas 2 vezes por semana. Mas talvez a situação mais louca da história dos contratos do esporte tenha sido de Stefan Schwarz, ex-jogador sueco, que teve uma cláusula proibindo viagens ao espaço, porque ele já tinha demonstrado interesse real em ir para fora do planeta. E o ex-jogador alemão Giuseppe Reina conseguiu colocar no papel que o clube deveria construir uma casa nova para ele a cada temporada disputada. E sabe o que o clube fez no caso de Reina? Cumpriu a cláusula, construindo sabe o quê? Casas de Lego para ele. Sim,
Isso aconteceu de verdade. Se você achou essa história maluca, se não clicar no like e compartilhar, alguém vai contar essa história antes de você. O clube, o Arminia Bielefeld, usou como argumento que o contrato não especificava o tamanho das casas. Então, o clube construiu casas de Lego, o que levou, óbvio, a um desentendimento legal e a uma posterior compensação financeira para o Reina. Então, agora que já abrimos a caixa preta e mostramos quem ganha quando rola uma transferência, tem mais um ponto que não dá para deixar de lado. As transferências hoje são só parte do futebol. Elas próprias viraram um espetáculo de entretenimento. Pensa comigo. Alguns dos posts mais curtidos da história da internet são justamente anúncios de transferências. Por exemplo, Cristiano Ronaldo voltando ao Manchester United, Messi assinando com o PSG, CR7 indo para o Al Nassr, Messi chegando ao Inter Miami. Qual contratação fez você ficar grudado na tela, igual maratonar a sua série preferida? Comenta aí. Cada uma dessas movimentações simplesmente quebrou a internet. E ninguém entendeu melhor essa febre do que um jornalista italiano chamado Fabrizio Romano. O cara construiu um império só em cima desse tema. Hoje, ele tem mais de 100 milhões de seguidores apenas para falar de rumores e confirmações de transferências. Isso já virou uma categoria totalmente nova de conteúdo. Aliás, a gente até gravou um vídeo falando sobre esse jornalista há um tempo, e o link está aqui na descrição para você conferir depois. Mas tem uma parte essencial dessa história que conecta tudo isso. Desde a famosa Lei Bosman, lá em 1995, o mercado de transferências explodiu de vez. Em 1996, o jogador mais caro do mundo era Ronaldo Fenômeno, vendido ao Barcelona por cerca de 15 milhões de euros na conversão. 5 anos depois, em 2001, foi a vez de Zidane quebrar a banca indo para o Real Madrid por quase 80 milhões de euros. Em 2017, a gente viu o maior estouro da história até hoje, a transferência de Neymar. Conforme os valores subiam, o interesse dos torcedores também disparava. Os fãs começaram a criar fóruns, blogs e comunidades inteiras só para discutir rumores e negociações. Um dos maiores exemplos desse movimento é o Transfermarkt.com. Fundado lá no ano 2000, ele rapidamente se transformou no maior banco de dados sobre transferências, valores de mercado e estatísticas de jogadores. Hoje, o site é usado até por dirigentes e agentes como referência oficial em negociações. Em 2008, ele foi comprado pelo gigante da mídia alemã Axel Springer, o maior grupo editorial da Europa. Mas por que tudo isso chama tanta atenção? Porque a maioria das grandes transferências acontece justamente na pré-temporada, aquela fase em que quase nada mais acontece dentro de campo. Ou seja, quando a bola não está rolando, é o mercado que assume os holofotes. Pesquisas mostram que 95% dos torcedores querem se conectar com seus clubes e ligas favoritas durante o ano inteiro. E é aí que entra a cobertura de transferências, tweets na hora certa, entrevistas exclusivas, análises, rumores. Tudo isso preenche o vazio quando a bola não está rolando. E por causa disso, os clubes estão cada vez mais preocupados com a forma como apresentam suas transferências. Hoje em dia, não basta soltar um comunicado frio na imprensa. Agora, eles investem pesado em campanhas de mídia completas, contratando agências especializadas para transformar cada contratação em um verdadeiro espetáculo. E claro, tudo isso também significa mais receita circulando e mais gente ganhando com isso. Gente como nosso amigo Fabrizio Romano. Talvez esse seja um momento da história em que as pessoas estão tão obcecadas por dinheiro, como ele circula, para onde vai e o que é capaz de gerar. É quase como se a nova estrela do esporte, dividindo espaço com Messi e Cristiano Ronaldo, fosse justamente o próprio dinheiro e o seu fluxo. Existe um universo gigante além das 4 linhas. As histórias escondidas por trás dos atletas e dos clubes. As histórias que mostram como o futebol funciona como um negócio e, ao mesmo tempo, como reflexo da nossa cultura. E são exatamente essas histórias que você encontra aqui no Canto do Craque. Agora, você não vai acreditar na parceria entre o Paris FC e a Louis Vuitton. Luxo, estratégia e futebol se misturam de um jeito que muda tudo. Corre lá no próximo vídeo e descobre como.